Este vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal. Conheça o programa de recompensas. O link está no comentário fixado. Sabe aquele momento que você está ali navegando pela internet e você vê uma pessoa de relevância escrevendo uma merda homérica? Você fica indignado e com vontade de falar, como uma pessoa pode ser tão idiota ou tão estúpida? Pois é, meus amigos, este é o novo quadro deste canal, Desmascarando Tweets. Olá meu caro, olá minha cara, eu sou o Paulo Henrique Araújo e é mais uma vez um grande prazer estar aqui com vocês. Lembrando sempre que se você não é inscrito no canal, inscreva-se, é rápido, fácil e prático. E também você pode me seguir nas redes sociais que está aparecendo aqui no GC. Lembre-se também do Pod Conserva, o podcast que tenho aí lançado diversos episódios com muito conteúdo interessante e grandes entrevistados. Então já assine aí o podcast no seu agregador de podcasts favorito, lembrando que ele já está disponível no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, entre outros. Você pode aí ouvindo esse conteúdo no ônibus, no carro, no metrô, a caminho do trabalho ou até mesmo no trabalho, se isso for permitido. Bom, meus amigos, então, como eu anunciei aqui no começo, nós temos aí diversos momentos em que vemos uma bosta homérica sendo escrita e não tem como não comentar, né? Ou muitas vezes também uma manipulação da linguagem ou uma desinformação, e isso acontece a rodo o tempo inteiro aqui no nosso país. Então eu decidi aqui criar um novo quadro, vamos dizer assim, que eu vou tentar colocar pelo menos um vídeo semanal aí para vocês, que é o Desmascarando Tweets. Meus amigos, então vamos aqui já ao nosso primeiro personagem da semana, que é o nosso queridíssimo Guga Chakra, o homem que não conhece um pente. Bom, ele fez aqui um tweet no dia 26 de setembro que disse: é inacreditável como ressurgiu uma extrema-direita ultrapassada que se diz pró-ocidente, mas se posiciona contra tudo o que representa a sociedade ocidental, como a diversidade, a defesa do meio ambiente, a liberdade e a imprensa livre. Que coisa linda, não é, meus amigos? Mas o que está por trás aqui de cada ponto? Eu vou separar aqui algumas coisas para tratar com vocês, mas vamos lá. Então o primeiro ponto aqui que ele comenta é como ressurgiu uma extrema-direita ultrapassada. Bom, meus amigos, aí a gente tem que já dar uma primeira explicação para o nosso amigo Guga Chakra, né? O que acontece, meu caro, é que a direita sempre existiu. A questão é que ela ela não tem uma hegemonia cultural e ela não tinha por onde juntar-se ali em diversos grupos ou em diversas pessoas e combater aí todos os postos que foram encabeçados pela esquerda, pela canhotada, como todo, pelo pensamento revolucionário, progressismo, o espertismo, o nome que vocês queiram dar. Então, com o advento aí das redes sociais, a direita começou a se aglutinar, diversos tópicos começaram a vir à pauta e ela começou a furar a bolha hegemônica. Então, não é que ela ressurgiu, é que você estava preso dentro daquela sua bolha bacana, né, que você sempre viveu, como o grande caso dos trampistas ocultos de 2016. O outro ponto que ele comenta aqui é sobre a questão que essa direita se diz pró-ocidente. E aí ele começa a trazer diversos valores da bolha progressista de pensamento revolucionário, colocando isso como uma verdade dos fatos e que faz parte do Ocidente por si só. Olha só como funciona essa bolha e essa hegemonia cultural que os progressistas, que a esquerda, que os revolucionários conseguiram implantar, né, dentro de toda a estrutura social, de toda a pirâmide aí da sociedade. Então nós partimos aqui para uma outra palavrinha-chave que ele coloca aqui, que é a diversidade. E aqui ele fala da diversidade, né? A diversidade como uma coisa posta que não pode ser contestada em momento nenhum. Mas sabe qual que é a coisa mais engraçada disso tudo, meus amigos? É que a direita, ela preza justamente sobre a diversidade. Mas como assim? Óbvio,
A direita, ela sempre vai prezar pelo indivíduo. Sempre o indivíduo, né, os valores individuais, os direitos individuais e não do coletivo. E o que a direita sempre prega hoje, essa direita que está ressurgindo, essa direita que está crescendo, é que as pessoas elas têm os seus direitos individuais preservados. Você quer mais diversidade do que isso, onde você tem o respeito direto aos direitos e deveres de cada ser humano individualmente? Se isso não é diversidade, eu não sei o que é. A grande questão aqui é que o conceito de diversidade que é posto pelo nosso amigo Guga Chakra em seu tweet é que nós temos comportamentos em bloco que devem ser impostos à sociedade e você tem que respeitar isso em nome de algo abstrato que eles chamam de diversidade. Então aqui você começa a ver como está sendo novamente um termo que eu sempre venho colocando, a manipulação da linguagem. Mas vamos lá, vamos para o próximo termo aqui. Defesa do meio ambiente. Pois é, ele coloca a defesa do meio ambiente como um valor único, também novamente num pedestal que não pode ser contestado. Mas aí, meus caros, a gente tem que levar em consideração aqui a forma que ele está colocando a defesa do meio ambiente, né? Porque o meio ambiente, a defesa do meio ambiente como um controle social, um controle econômico e comportamental baseado em engenharia social das pessoas, obviamente não é defesa do meio ambiente, porque eu vou pegar aqui um caso bem basiquinho. Canudo de plástico. Ou seja, os canudos de plásticos virou piada, né? O argumento que estavam matando as tartarugas marinhas. Então nós vamos retirar os canudos de plástico. E a partir disso você começa a mexer na economia, você começa a mexer na indústria, na geração de empregos e no comportamento das pessoas, impondo o que elas podem ou não podem usar. Ah, mas você pode usar um canudinho, só que você tem que usar aquele canudinho reutilizável ou biodegradável. Eu até fiz uma palestra no ano passado falando sobre isso, dei alguns exemplos, eu vou deixar o link aqui, vale muito a pena vocês darem uma olhada sobre isso. Mas aquele canudinho biodegradável que você mal consegue tomar uma água de coco sem se molhar todo, ou se você tiver aquele sonho, né, de andar com um canudinho que você sempre vai ter que escovar, lavar para cima e para baixo e se sentir aí um ser humano que está fazendo algo para salvar a humanidade. Obviamente, meu amigo, essa defesa do meio ambiente ninguém tem que defender. Sem contar aí casos absurdos como o da Amazônia com Macron, né, querendo camuflar as suas intenções econômicas e tentando deixar de ser um anão diplomático nas costas do Brasil, ou da nossa amiguinha Greta aí, né, que foi apelidada aí pelos memes brasileiros de o Chuck ecológico. Então, não vou nem me adentrar mais aqui para não virar um monólogo só sobre esse tema, mas daí a gente já pode ver como essa palavra talismã abstrata do pedestal já tem que ser derrubada. Mas vamos ao próximo tópico aqui, onde ele fala sobre a liberdade e a imprensa livre. Pois é, meu querido amigo, a liberdade é um dos pontos fundamentais que a direita defende o tempo inteiro. E ela luta justamente para que as pessoas e os indivíduos tenham suas liberdades respeitadas acima de qualquer interesse coletivo, seja ele mascarado de intenções sociais, né, ou até mesmo de manipulação e comportamento. Então nós temos aí diversos exemplos de defesa da liberdade religiosa, da liberdade de expressão, entre muitos outros pontos que não são respeitados. A gente pode até pegar alguns casos que nós temos no STF, como a lei anti-homofobia, né? Que foi uma aberração jurídica que abre margem para diversas jurisprudências e colocou uma marra na maioria das pessoas sobre esse tema, fazendo com que qualquer abuso feito por um grupo ideológico travestido de interesses
vamos dizer assim, da comunidade LGBT não possa ser criticado, porque o primeiro que levantar e falar que isso é um crime de homofobia pode ser atendido por qualquer juiz ou abarcado pelo sistema judiciário, que vai dar ganho de causa, ainda mais numa sociedade que está totalmente instrumentalizada por dentro como a brasileira. Então, se nós formos falar aqui de liberdade de imprensa, a coisa aí geraria um novo vídeo, né? Mas aí eu vou pegar somente um pequeno exemplo, porque segundo o próprio veículo de imprensa que você trabalha, vende assinaturas a R$ 1,99 em prol do jornalismo profissional. Ou seja, somente aquele jornalismo todo pomposo com monóculo e uma gravata borboleta é o que vale. Qualquer pessoa, qualquer pequeno grupo que tente fazer um jornalismo livre, com poucos recursos, mas com seriedade, é tratado como fake news ou como blog por vocês. Não é? Isso é muito engraçado. Isso só para começar. Se a gente começar a falar aí, por exemplo, de controle social da mídia, onde diversos políticos de esquerda o defendem, né? Sem falar da compra da mídia indiretamente. Temos diversos casos onde verbas estatais foram utilizadas para a compra de determinadas pautas ou para direcionamento de pauta a favor ou contra determinados governos, e isso sempre acontecia com a esquerda, né? Isso só para a gente falar dos últimos 20 anos aqui do Brasil. Bom, meus amigos, então eu espero aí que o tweet do Guga Chakra tenha sido desmascarado para vocês. E se vocês encontrarem algum post, não precisa ser necessariamente um tweet, que vocês acham que vale uma análise aprofundada como essa, me mandem nas minhas redes sociais ou coloquem aqui também nos comentários deste vídeo. Eu tenho certeza que esse quadro vai ser uma grande diversão a ser feita. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui, e se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente, inscreva-se no canal, siga-me nas redes sociais e conheça o programa de recompensas do Apoia-se. Fiquem todos com Deus e até a próxima!